E eu ali na Conde de Sarzeda, né, vendendo nosso CD de piada, que por sinal vendeu muito, muito. E eu comprei um DVD da Fernanda Brum. E esse DVD foi, qual foi? Deixa eu lembrar aqui O título do o DVD. título do DVD. Apenas um toque. Apenas um toque. Foi o Sim, é da Fernanda Brum mesmo. da Fernanda Brum. Apenas um toque. É sim. esse mesmo. O que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu comecei a assistir esse DVD. Eu senti uma unção tão forte daquela mulher, até então uma mulher, uma cantora, Sim, e depois eu descobri que era uma pastora. sim. Pastora Fernanda, olha, me arrepio todo, É, rapaz, Fernanda verdade. Brum. Glória a Aí, Deus. aleluia, Glória a Deus. sentindo a presença de Deus, porque toda vez É. que eu conto esse testemunho, eu me emociono, E me sinto a glória a presença de Deus. Deus. Por quê? Porque foi aí onde foi o início que Deus falou, tu não quer unção? Olha aí olha ela cantando. Aí eu ficava olhando, né? Falando, veja a verdade nela, eu vi verdade. Veja ela louvando, eu fui no making off do DVD da época, né? Tem Aí eu make-off. vi ela comentando, Deus, Deus. Eu falei, essa mulher é de verdade, essa mulher é crente, Jesus é crente. Um monte de gente orava antes, né, do Isso, show. tinha oração, os É, músicos, que é. pra mim tudo era no oba, aí não era. Tudo tinha uma oração É um antes, preparo. um Uma preparo, né? santificação. Exatamente. Então, eu vi, observei isso e aquilo já me tocou. Me tocou. E depois eu fiquei, meu Deus, que coisa interessante. Depois me deram um CD. Vai vendo o processo O senhor assistiu o de DVD da Fernanda Brum, apenas um toque, e depois te deram um CD. não, é um DVD, desculpa. Sim, um DVD. Um segundo DVD. Sim, Foram 3 DVDs que deram uma mudada na minha mente. sim. Primeiro Fernanda Brum, depois vieram com o pastor Marco Feliciano, Marco Dia da Feliciano. Aprovação. Que E naquela não época vendia muito, né? vendia muito DVD. DVD de pregação. Isso. Pregação. O Dia da Aprovação. Você não conhece essa mensagem, procure, assista, que você vai ver como Deus vai falar com você. E eu vi aquele moço pregando, eu falei, Deus, eu quero isso também. Eu quero esse negócio na minha vida. E fui juntando, eu quero essa unção, eu quero essa unção, Sim. e falando com Deus, só que não era pastor, não era nada assim, eclesiasticamente falando. Falando, sim. Era um abençoado. Amém, Sim. glória a Deus. Então, isso foi me cativando, foi me motivando. O último foi um pastor que nunca mais ouvi falar dele, né? É o Marcos Pereira, pastor Marcos Pereira do Rio de Janeiro. Marcos Pereira. É, o Marcos Pereira do Rio de Janeiro. Mas ele tá enfim. aí pregando, Tá. sim. O homem de uma unção que eu vi ele orando, as pessoas caindo, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Nos morros, né? Isso nos montes, ali, É, ele ia é. nas favelas, Na favela, né? nos morros Nas lá do Rio de comunidades, Janeiro. desculpa, nas comunidades do Rio de Isso, Janeiro, enfim. isso. Ele ia, levava uma palavra e a pessoa caía, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero isso também. E fui apresentando para Deus as unções que eu queria. Até que um dia eu descobri que tudo isso conseguia orando. E muita oração e jejum. E eu comecei a orar. Comecei a jejuar. O meu pastor olhou para mim e falou... ele me chama ainda, né? Hoje ele me chama de Raí. Mas ele chamava Raimundo. Raimundo, que é o meu nome. Sim. Raimundo, falou desse jeito para mim. Raimundo, você tem chamada. Você abandonou as piadas, o CD das piadas. Que eu já tinha... Então o senhor já não trabalhava mais Não, no ramo humorístico. Não, quando eu fui abandonando. Sim. Eu fui recebendo essas unções, fui buscando, me interessando, eu abandonei Sim. a Esse questão do ofício. humor. Sim, a questão do humor. Fui abandonando. Aí ele chegou para mim e falou, Raimundo, você tem chamada para pastor. E eu já aceitei mais. Então, a partir de hoje, você vai ser, como é que fala? Presidente, um dos líderes, presidente não, líderes dos jovens. A líder jovem. E na igreja, o Ministério do Belém, né? Meu grande abraço a todos. Ministério do Belém, um grande ministério, a igreja que me Sim. formou. É centenária, não é? O Belém ou não? É centenário. Centenário. É, centenário. A igreja que me formou, enfim. E ali eu fui abrindo a minha mente. Um ano depois, meses, ele me entregou uma congregação para me dirigir. Nossa. Foi. Ele chegou à visão e Deus tinha, aleluia. E foi corajoso. Deus tinha né? pressa. E ele foi corajoso. E foi corajoso. Porque assim, não sei se a Belém é assim, mas existem organizações que não é assim. Não. Não é tão. Mas ele foi, tipo, corajoso e Isso. seguiu a orientação do Espírito Santo. Exatamente. Embora eu já sempre eu me converti e voltei para Jesus aos meus 15 anos,
no Ministério do Belém, Sim. tá? Então nunca tinha saído, já fazia mais de 20 anos congregando na mesma igreja, Sim. tudo certinho, família e Mas tudo. o senhor não era obreiro? Ou Não, era? não. Então, Só era músico. entregar uma congregação para um músico. Isso. Foi isso. Ele foi audacioso Foi. também no poder do Espírito. Foi. Aí o que ele fez? Ele entregou essa congregação. E eu sentia a necessidade de buscar Deus. Eu sentia a necessidade de orar, de ir pro monte. E eu fui pro monte que eu queria. Lembra das unções que eu falei? Que Lembro. eu queria da pregação, a unção de orar, as pessoas receber curas, milagres. Sim. Fernanda Brum, Marcos Pereira E- e Marcos Feliciano. Exatamente. As unção que eles tinham era o que me mexeu com o senhor. atraiu. Sim. E eu fui buscar. E eu fui orar. E eu fui buscar já dirigindo uma congregação pequenininha. Tinha 15 membros, 20 membros, eu não lembro a quantidade. Sim. Isso há 13, 14 anos atrás. E então eu fui pro monte, orei, busquei a presença. Eu cheguei nessa igreja, pra você entender como o meu ministério começou. Sim. Eu cheguei nessa igreja e cheio de Deus e falei, eu quero que aconteça alguma coisa. Eu preciso que aconteça alguma coisa na minha vida aqui. Porque eu falei pra Deus que eu queria ser um pastor diferente, de uma unção diferente. Era o meu desejo, tá? Não era que eu queria ser mais do que ninguém. Era o meu desejo. Sim, o senhor Amém? queria sentir, não era nem tipo pra se não é locomover, não, é pra se autopromover. Não. Era o senhor queria sentir, peraí, se eu Isso. estou ouvindo uma Fernanda Brum da vida, estou sentindo, imagine o Eu que quero. ela está sentindo, imagine como está sendo ela. Era isso que eu queria. É isso mesmo. Tô entendendo. Então, quando eu chego na igreja e começo a dirigir o culto, um peso, pastor, um peso no culto. Falei, meu Deus, o que é isso? E antes o senhor estava de jejum e oração. Orando, jejuando, e foi um domingo, eu lembro como hoje. Eu sei que alguns vão se assustar com o resultado final dessa história, Sim. mas foi o que aconteceu e eu preciso relatar isso. E fique à vontade, pode. E é um peso tremendo. E aí, sabe quando aquele culto tal, aquele peso não flui palavra, não tá fluindo os louvores, ao meu ver, não tava fluindo nada, não tava acontecendo nada. E eu coloco a mão assim e falo, meu Deus, e agora? O que eu faço? O senhor não tem ministério comigo? Pensei desse jeito. Sim. De repente, escutem o que eu vou falar. De repente, passa um ser na frente da igreja. E não era outro a não ser o próprio Satanás. Passa na frente da igreja. E o senhor viu. Eu vi. Não foi. Eu via ele. É algo. Não dá pra me explicar. Eu via ele, mas não tinha ninguém ali. Mas eu via. Não, eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Ele Porque é algo passou. sobrenatural, então. Sobrenatural, exatamente. Era um salão pequeno de uns 10 metros de profundidade. Sim. Né? Ou menos, 7 metros. É isso mesmo. E ele passou, era uma porta única, né? Sei. De baixo e fecha, aquelas portas de congregação. E ele passou e fez assim, Ben. Eu não acredito. Ou seja, pra quem vai nos ouvir no Spotify, ele passou e fez um sinal de. Você tá. Beleza, desculpa, Isso. então beleza. Não, sem problema. Ele fez o sinal negativo. Negativo pra O baixo. dislike. Isso, dislike. Ele deu um dislike. Então Pra mim. ele fez esse sinal O pro senhor. próprio Satanás deu um dislike pra mim. Deu um dislike, filha da mãe. Deu um dislike.